É outono. A colheita já foi recolhida. E surge aquela imagem tão familiar a qualquer proprietário de horta ou jardim. Uma pessoa com uma pá, a revirar metodicamente as leivas de terra. É um ritual que se passou de geração em geração. Os nossos avós cavavam, os nossos pais cavavam, e nós continuamos a cavar. Mas já se perguntaram alguma vez, por quê? Será que isto é realmente benéfico para o solo? Ou será que, ano após ano, estamos a cometer o mesmo erro, prejudicando a nossa própria terra? Hoje vamos deixar de lado os velhos hábitos e analisar esta prática da lavoura de outono sob o microscópio da ciência. Garanto-vos que, no final deste vídeo, vão perceber se a vossa pá é uma ferramenta de construção ou de destruição. Já agora, vocês costumam cavar ou não? Escrevam nos comentários agora mesmo, e no final do vídeo voltamos a ver se a vossa opinião mudou. Mas voltemos um minuto ao passado. De onde veio esta tradição de revirar profundamente a terra no outono? Em tempos em que os pequenos terrenos agrícolas eram a principal fonte de sustento para muitas famílias, este método era quase o único certo. Em primeiro lugar, era a principal forma de combater as ervas daninhas perenes, como o trelvo ou a grama. Sem os herbicidas modernos, a pá era a arma principal. Em segundo lugar, era a forma de aplicar o principal fertilizante, o estrume. Era necessário enterrá-lo bem fundo para que trabalhasse em prol da colheita. E em terceiro lugar, acreditava-se que os grandes torrões de terra deixados durante o inverno congelavam melhor, matando as pragas e, por consequência, melhorando a estrutura do solo argiloso. Parece lógico, não é verdade? Estes três pilares, ervas daninhas, fertilizantes e pragas, sustentavam toda a ideologia da lavoura de outono. No entanto, a ciência do solo evoluiu. Hoje, sabemos muito mais sobre a vida que existe debaixo dos nossos pés. Vamos começar pelo argumento principal de quem defende virar a terra: a aeração. A pá, ao entrar naquele solo que ficou compactado durante o verão, amacia-o e desfaz os torrões. Como resultado, a terra fica saturada de oxigênio. Por que é que isto é importante? É simples. Tal como nós, as raízes das plantas também respiram. Para crescerem e se desenvolverem, precisam de oxigênio. Num solo denso e apertado, há uma carência catastrófica desse oxigênio. As plantas acabam por se asfixiar, absorvem mal os nutrientes, e como consequência, a colheita é escassa. Revirar a terra funciona como um sopro de ar fresco para a nossa futura horta. Imagine aquela terra seca e rachada depois de um verão quente. A pá transforma essa crosta sem vida numa espécie de colchão fofo e arejado. A água das chuvas ou do degelo não fica à superfície, mas sim é absorvida facilmente pelas camadas mais profundas, criando uma reserva de umidade para a primavera. À primeira vista, esta é uma vantagem inegável que justifica todo o esforço. Afinal, estamos a dar à terra a oportunidade de respirar à vontade. Vamos aprofundar um pouco mais na questão da aeração. O oxigênio não é necessário apenas para as raízes. No solo, fervilha uma vida invisível. Milhares de bactérias aeróbicas, as nossas principais aliadas, trabalham incansavelmente. São elas que processam a matéria orgânica, transformando-a em nutrientes acessíveis e essenciais para as plantas. Sem oxigênio, estes micro-organismos morrem e os processos de decomposição são interrompidos. Começam então processos de putrefação. Estes envolvem outras bactérias, as anaeróbicas, que libertam substâncias prejudiciais para as plantas, como o sulfureto de hidrogênio. Portanto, quando revolvemos o solo, estamos a criar condições favoráveis para essa microflora benéfica. É o mesmo que arejar uma divisão. Tudo o que é vivo se sente imediatamente melhor. Uma escavação mais profunda garante o acesso do ar às camadas mais inferiores, onde ele normalmente não consegue penetrar. Isto estimula a atividade dos micróbios benéficos em maior profundidade, ajudando a criar uma poderosa camada fértil. Desta forma,
A ferramenta nas nossas mãos torna-se o instrumento que inicia e acelera os processos naturais de aumento da fertilidade. Mas agora, vamos ao primeiro e mais contundente argumento dos que se opõem à lavoura: a destruição da estrutura do solo. Sim, nós soltamos a terra, mas qual é o preço? Imagine que o solo não é só uma mistura de areia, argila e matéria orgânica. É um sistema complexo, um organismo vivo, com uma arquitetura própria. Ao longo dos anos, ele foi sendo atravessado por trilhões de canais e poros microscópicos. Estes foram criados pelas raízes de plantas mortas, pelas galerias das minhocas e por outros habitantes do solo. Esta é a rede capilar natural. É por ela que, como se fossem vasos sanguíneos, a umidade sobe das profundezas para as raízes em períodos de seca, e o excesso de água escoa durante as chuvadas. O que é que a pá faz? Ela destrói impiedosamente esta estrutura única, criada pela própria natureza. Viramos a camada de terra, e toda essa finíssima rede de capilares é rasgada. O solo transforma-se numa massa caótica. É verdade que, logo após a escavação, parece solto. Mas depois da primeira chuva intensa, ele assenta, compacta-se e transforma-se num bloco monolítico, muito mais denso do que era inicialmente. A natureza vai demorar anos a recuperar aquilo que destruímos num só dia. Vamos continuar a nossa conversa sobre os malefícios de quebrar a estrutura do solo. Para entender o porquê, vamos olhar de perto, como se fosse com uma lupa, para os capilares do solo. Qual é a importância deles? Este sistema funciona exatamente como o pavio de um candeeiro a petróleo. Ele consegue puxar a umidade das camadas mais baixas do solo para cima, em direção às raízes, mesmo que a superfície esteja completamente seca. É uma verdadeira auto-irrigação natural, que é o que salva as plantas durante os períodos de seca. No momento em que revolvemos ou cavamos a terra, nós quebramos este pavio. O resultado é que a camada superficial, sem essa alimentação vinda das profundezas, seca muito mais rápido. Consequentemente, temos de regar a horta com mais frequência, gastando mais água e esforço. Além disso, a estrutura danificada retém pior a umidade. Um solo fofo e desestruturado absorve a água da chuva muito rapidamente, mas também a perde com a mesma velocidade, através da evaporação. Já o solo estruturado, aquele que parece uma esponja, consegue absorver grandes quantidades de água e depois libertá-la de forma gradual. O paradoxo é este: cavamos na esperança de melhorar o regime hídrico e a aeração do solo, mas, na verdade, estamos a piorá-lo a longo prazo. Mas vamos voltar aos argumentos a favor da prática. O combate às ervas daninhas. Esta é, talvez, a principal razão que leva as pessoas a pegarem na pá ou na enxada no outono. Estamos falando principalmente daquelas ervas daninhas perenes e rizomatosas, como o capim-tiririca, a serralha e outras. Os seus rizomas poderosos penetram profundamente no solo e conseguem sobreviver até mesmo aos invernos mais rigorosos. O revolvimento do solo no outono expõe estas raízes à superfície. Sem a proteção da terra, elas secam com o vento e morrem congeladas nas primeiras geadas. Este é um método altamente eficaz para limpar o terreno desses invasores persistentes, sem o uso de produtos químicos. Na primavera, você vai notar que a quantidade de ervas daninhas diminuiu significativamente. A pá, neste caso, age como um arado que arranca o inimigo do seu esconderijo e o deixa indefeso no campo de batalha. Além disso, ao revolver a terra, cortamos os rizomas em pedaços. Muita gente acredita que isso estimula a propagação delas. No entanto, se o fizermos no outono, essas partes enfraquecidas e cortadas não têm tempo de criar raízes e se estabelecer antes das geadas, e também acabam morrendo. Vamos analisar mais detalhadamente a mecânica de destruição das infestantes. Nem todas as ervas daninhas temem a pá da mesma forma, mas para algumas, ela é uma sentença de morte. Tomemos, por exemplo, a grama rápida. A sua força reside nos rizomas brancos,
dispostos horizontalmente e repletos de gomos dormentes. A mobilização do solo no outono expõe estes rizomas à superfície. A geada é, na essência, cristais de gelo que rompem os tecidos delicados da planta a nível celular. Uma vez exposto, o rizoma fica totalmente indefeso perante este processo. O mesmo se aplica às raízes do dente de leão ou da paciência brava. As suas raízes primárias, uma vez desenterradas, congelam e morrem. Ponto crucial. Para um efeito máximo, o solo não deve ser nivelado com o ancinho após a mobilização. É essencial deixar os torrões grandes. Isto aumenta drasticamente a área de exposição à geada e impede que as raízes das infestantes se voltem a esconder no solo. Portanto, se o seu principal desafio é o excesso de ervas daninhas perenes, a mobilização do solo no outono pode ser o seu aliado mais fiável nesta batalha desigual pela colheita, mas a moeda tem sempre dois lados. Os opositores do reviramento da terra argumentam: vocês combatem o inimigo visível, mas ao mesmo tempo despertam milhares de adormecidos. O que é que isto significa? Nas camadas superiores do solo reside o chamado banco de sementes. São sementes de ervas daninhas anuais, como a breda, a morugem, o amaranto e muitas outras, que caíram durante o verão. Ao longo dos anos, dezenas de milhares delas podem acumular-se em apenas 1 metro cúbico de terra. Enquanto estas sementes permanecem a mais de 5 ou 7 centímetros de profundidade, elas ficam em estado de dormência. Não têm luz nem calor suficiente para germinar. Podem dormir assim durante anos, à espera do seu momento. E é aqui que entramos nós, com a pá. Ao virarmos o torrão de terra, trazemos estas sementes das profundezas até a superfície. Criamos com as nossas próprias mãos as condições ideais para que elas germinem na primavera. No fim das contas, sim, talvez tenhamos eliminado parte da grama perene, mas em troca, ganhamos um tapete denso de ervas daninhas anuais, com as quais teremos de lutar durante todo o verão seguinte. Ou seja, resolvemos um problema, mas criamos outro, não menos sério. O conceito de banco de sementes no solo é fundamental quando se discute o ato de cavar ou revolver a terra. Imagine isto como um bolo em camadas. Na camada de cima estão as sementes que caíram este ano. Logo abaixo, as do ano passado e, mais fundo, as de anos anteriores. A natureza, sendo sábia, impede que todas as sementes germinem de uma só vez. Isto é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência crucial para a espécie. Se todas as ervas daninhas germinassem num único ano e as eliminássemos, elas simplesmente sumiriam. Mas por causa deste banco de sementes, elas têm um estoque virtualmente infinito para se renovar. A estratégia não cavar, ou no dig, baseia-se num princípio bastante simples. Não perturbe o que está em repouso. Ao evitarmos revolver o solo, as sementes de ervas daninhas permanecem quietas, na profundidade, escuridão e umidade ideais. Assim, elas não recebem o sinal que as faria germinar. E aquelas poucas que estão bem na superfície são facilmente controladas através de uma leve escarificação superficial, ou, principalmente, pela aplicação de mulch. Desta forma, abandonar a prática de cavar não representa preguiça, mas sim uma estratégia consciente e ativa para esgotar este banco de sementes. A cada ano que passa sem revolver a terra, a presença de ervas daninhas nos canteiros tende a diminuir de forma progressiva. Outro grande argumento a favor é a eliminação de pragas. O solo não é apenas o lar de micróbios úteis, mas também o refúgio de inverno de muitos dos nossos inimigos. Larvas de besouros, como o besouro de maio, larvas alfinete, pupas de lagartas rosca, da borboleta da couve e até mesmo o escaravelho da batata. Todos hibernam na terra, enterrados a uma profundidade que pode variar de 10 a 50 centímetros. Lá nas profundezas, nem as geadas mais fortes conseguem atingi-los. Mas o revolvimento do solo no outono transforma essa segurança numa verdadeira catástrofe para eles.
Nós destruímos os seus abrigos de inverno e puxamos estes invasores, sonolentos e indefesos, diretamente para a superfície. E aqui espera-os um perigo duplo. Primeiro, o frio. Larvas e pupas, que não estão adaptadas às baixas temperaturas da superfície, morrem rapidamente. Segundo, os pássaros. Chapins, pardais e outros ajudantes alados farão uma festa na sua horta recém-revolvida, bicando esta valiosa fonte de proteína. Desta forma, um único procedimento de outono permite-nos reduzir significativamente a população de pragas para o próximo ano, diminuindo drasticamente a necessidade de usar inseticidas. Analisemos este processo em detalhe. Ao revolvermos a terra, trazemos à superfície a larva do escaravelho, o bicho de maio. Ela é grande, gorda e branca, e representa uma excelente isca para as aves. Temos também a larva do gorgulho, que parece um pedacinho de arame duro. Embora menos visível, ela também se torna vulnerável. A sua cobertura quitinosa não a protege contra o congelamento quando exposta ao ar livre. As crisálidas das borboletas, que se assemelham a pequenas múmias, perdem o seu abrigo e acabam por rachar com a geada. Isto assemelha-se a uma verdadeira limpeza profunda, como se estivéssemos a sacudir todos os tapetes. Interrompemos o ciclo de vida das pragas no seu momento de maior vulnerabilidade, antes da hibernação. Este é um método de desinfestação mecânico que, ao contrário dos químicos, é totalmente seguro para nós e para a futura colheita. Os defensores desta técnica afirmam com razão que é preferível trabalhar com a pá uma única vez no outono do que passar o verão todo a combater infestações e a pulverizar químicos nas plantas. Mas agora, vamos olhar para o outro lado da moeda. Quem mais nós estamos expondo ao frio junto com as pragas? Falo dos nossos principais aliados, as minhocas. Esses trabalhadores incansáveis são os verdadeiros engenheiros da fertilidade do solo. Elas arejam a terra melhor do que qualquer ferramenta, abrindo canais valiosos para a circulação de ar e água. Puxam a matéria orgânica da superfície para as camadas mais profundas, processam-na e enriquecem o solo com coprólitos, um adubo orgânico de valor incalculável. A reviragem da terra no outono é um verdadeiro apocalipse para elas. Em primeiro lugar, a pá simplesmente as corta em pedaços. Em segundo lugar, aquelas que sobrevivem são expostas na superfície, tornando-se presa fácil para as aves, ou morrendo pelo frio e pela desidratação. Ao destruirmos a população de minhocas, estamos roubando do solo sua capacidade natural de se regenerar. Estamos assumindo um trabalho que elas faziam de graça e com muito mais eficiência. Em essência, é como se estivéssemos demitindo os melhores funcionários e tentando fazer o trabalho deles de forma mal feita e amadora. Mas os vermes são apenas a ponta do iceberg. Vamos mergulhar no universo microscópico. No solo, existe um ecossistema extremamente complexo, onde diversas espécies de micro-organismos habitam em diferentes níveis de profundidade. Nas camadas superficiais, ricas em oxigênio, vivem os aeróbios. Mais abaixo, onde a disponibilidade de oxigênio é baixa, encontramos os anaeróbios. Cada um deles tem um papel crucial no funcionamento desse sistema. Quando invertemos esse torrão de terra com a enxada ou a pá, provocamos neles o que podemos chamar de um êxodo forçado. Enterramos os aeróbios em profundidades onde eles sufocam e perecem, e os anaeróbios, por outro lado, são trazidos para a superfície, expostos ao ar fresco que, para eles, é puro veneno. Dessa forma, desequilibramos totalmente o balanço microbiano que levou anos para se estabelecer. É o mesmo que jogar habitantes das profundezas do oceano para a terra seca, e vice-versa. O resultado é uma mortandade em massa de ambos os grupos. A restauração desse delicado equilíbrio leva muito tempo, um período durante o qual o solo fica fragilizado e incapaz de cumprir suas funções adequadamente. Vamos ouvir novamente aqueles que defendem a escavação profunda da terra. O principal argumento deles
é a facilidade e a eficiência na aplicação de fertilizantes. O outono é a altura ideal para enriquecer o solo com nutrientes, preparando-o para a próxima estação de cultivo. Isto aplica-se especialmente aos fertilizantes orgânicos de longa duração, como estrume, composto ou humus. Se apenas os espalharmos pela superfície, grande parte dos nutrientes, principalmente o azoto, irá evaporar-se ou será arrastada pelas chuvas. Para que a matéria orgânica comece a funcionar, ela precisa ser incorporada no solo, misturada ativamente com a terra. E para isso, não há como dispensar a pá. O ato de revolver a terra permite distribuir os fertilizantes de forma uniforme na zona radicular, a uma profundidade ideal de 20 a 30 centímetros. Durante o inverno e a primavera, estes adubos começarão a decompor-se lentamente. Quando chegar à altura de plantar as mudas, o solo estará transformado num bolo nutritivo, perfeitamente preparado para alimentar as plantas durante toda a estação. Esta é a agrotecnia clássica, comprovada e validada ao longo de décadas. Vamos desenvolver esta ideia. Não estamos a falar apenas de matéria orgânica. No outono, aplicamos também fertilizantes minerais ricos em fósforo e potássio. O fósforo e o potássio são elementos de baixa mobilidade. Se os espalharmos superficialmente, eles ficam presos nos primeiros milímetros do solo e a maioria das raízes das plantas não consegue alcançá-los. Para que estes nutrientes se tornem disponíveis, precisamos de os incorporar diretamente na zona de crescimento das raízes. Revolver o solo é a maneira mais simples e eficaz de conseguir este efeito. Ao aplicar os fertilizantes e revolver a terra, eles vão parar exatamente onde serão mais necessários na primavera. Além disso, a mobilização do solo no outono, juntamente com a aplicação de corretivos de acidez, como a cal ou farinha dolomítica, permite que o pH do solo seja normalizado durante o inverno. Estas substâncias trabalham de forma lenta e precisam de tempo para reagir corretamente com a estrutura do solo. Portanto, a mobilização da terra não é apenas um simples arejamento, é uma operação fundamental para criar uma camada fértil e acessível na profundidade ideal. E agora, a resposta demolidora dos defensores da agricultura natural. Estes agricultores defendem que a mobilização profunda do solo não conserva, mas sim destrói a matéria orgânica. Mas, como é que isto acontece? A principal riqueza do solo, a sua reserva de ouro, é o humus. O humus forma-se pela lenta decomposição da matéria orgânica, num processo que requer acesso limitado de oxigênio. Quando fazemos a mobilização profunda do solo, ou seja, a escavação, saturamos drasticamente essa camada com O2. Isto provoca a chamada explosão de mineralização. As bactérias aeróbicas benéficas, ao receberem esse excesso de oxigênio, começam a queimar o humus a uma velocidade vertiginosa, decompondo-o em compostos minerais simples. Sim, a curto prazo, isto resulta num pico imediato de nutrientes disponíveis para as plantas. Mas, a longo prazo, perdemos a fertilidade a um ritmo acelerado. Estamos literalmente a incinerar o estoque orgânico do solo que foi acumulado durante anos. O solo degrada-se, fica pobre e a sua estrutura deteriora-se. É o mesmo que queimar notas de banco na lareira para nos aquecermos rapidamente. Ainda no tema das perdas, vamos falar sobre a água. Os que são contra o revolvimento da terra defendem que o solo mobilizado no outono para passar o inverno perde muito mais umidade. Por quê? Primeiro, como já dissemos, o sistema capilar, que puxa a umidade das camadas mais profundas, é desfeito. Em segundo lugar, a grande e fofa superfície do solo revolvido, sobretudo quando deixado em torrões, provoca uma forte evaporação da umidade sob a ação dos ventos de inverno e do sol da primavera. Na primavera, o solo nu e preto aquece mais rapidamente, mas, consequentemente, seca mais depressa. Já o solo que se mantém intocado desde o outono e que está coberto, por exemplo, com cobertura morta ou restos de plantas, comporta-se como um termo.
Ele retém a umidade acumulada durante o outono e o inverno. Na primavera, debaixo dessa cobertura, o solo estará úmido e vivo, pronto para as sementeiras sem necessidade de rega adicional. Em regiões onde a primavera é muito seca, isto pode ser o fator decisivo para garantir uma boa colheita. Conclui-se, portanto, que o revolvimento, que é suposto acumular água, na verdade está a promover a sua perda. Então, é hora de aposentar a pá? Não tenha pressa. Existem situações em que a escavação e a preparação do solo no outono não são apenas úteis, são absolutamente necessárias. O primeiro caso é quando você está preparando um terreno virgem, ou seja, aquele que nunca foi cultivado. Se você pegou um lote novo, infestado de ervas daninhas perenes com raízes muito fortes, será extremamente difícil contornar a situação sem uma escavação profunda. Aqui, você precisará virar a terra por completo, remover todas as raízes e, assim, preparar a base para os futuros canteiros. O segundo, e talvez o mais importante, é o caso de solos pesados, argilosos e que ficam facilmente encharcados. Esse tipo de solo tem uma estrutura muito compacta, pouca aeração e péssima drenagem. Se essa terra não for revolvida no outono, na primavera ela se transformará em um lamaçal, e no verão, em um bloco de concreto. Foi justamente para solos assim que se desenvolveu a técnica de cavar e deixar grandes torrões de terra. Durante o inverno, a água que se infiltra congela nos poros, expandindo-se e rompendo esses torrões por dentro. Este processo é conhecido como intemperismo por congelamento. Na primavera, esse solo ficará muito mais solto, aerado e estruturalmente melhor. Pelo contrário, há solos para os quais a lavoura profunda no outono é um mal absoluto. Em primeiro lugar, falamos dos solos leves, arenosos e franco-arenosos. Estes solos já são naturalmente demasiado soltos, com pouca capacidade de retenção de água e nutrientes, e geralmente são muito pobres em matéria orgânica. Lavrar este tipo de solo torna-o ainda mais solto e desagregado, intensificando a secura e a erosão pelo vento. Se forem aplicados nutrientes no outono, estes serão simplesmente lixiviados, arrastados pelas chuvas ou águas de degelo da primavera para as camadas mais profundas, ficando inacessíveis às raízes. Para estes solos, a única estratégia correta é não lavrar, mas sim adicionar matéria orgânica de forma constante, seja sob a forma de mulch ou composto, para aumentar a sua retenção hídrica e, consequentemente, a fertilidade. A lavoura profunda também não é recomendada para os chernozemes, solos pretos, férteis, que já possuem uma excelente estrutura granular e bem estabelecida. Nestes casos, a enxada ou a pá só podem prejudicar, destruindo aquilo que a natureza levou séculos a construir. Assim, percebemos que a verdade, como sempre, está algures no meio. A rejeição total da lavoura pode não ser ideal para solos argilosos pesados, enquanto a escavação anual e fanática é prejudicial para solos leves. Qual é, então, a melhor saída? O compromisso. Em vez de cavar profundamente, a profundidade de uma pá, podemos optar pela mobilização superficial, a apenas 5 a 7 centímetros de profundidade. Existem ferramentas específicas para isso, como o sacho de foquim ou um simples cultivador manual. Este tipo de tratamento permite arejar a camada superior, eliminar as sementes de infestantes e incorporar adubos verdes ou fertilizantes, sem, contudo, perturbar a estrutura profunda do solo. Além disso, não prejudica as minhocas e a vasta maioria dos micro-organismos essenciais. É uma espécie de ponto de equilíbrio que aproveita o melhor das duas abordagens. Melhoramos a aeração da camada superficial, mas preservamos a estrutura viva do solo. Este método é adequado para a maioria dos tipos de solo e representa uma excelente fase de transição da horticultura tradicional para a agricultura natural. E agora, vamos falar sobre a alternativa mais avançada, a tecnologia no-dig, sem escavação, ou como chamamos,
A horta sem cavar. A essência deste método é imitar completamente os processos naturais da própria natureza. Repare na floresta. Ninguém anda lá a revolver a terra, mas ela está sempre solta, úmida e fértil. Por quê? Porque o solo está permanentemente coberto por uma camada de folhagem morta, que funciona como a cobertura, mulch, natural. Podemos fazer o mesmo nas nossas hortas. Em vez de cavar, cobrimos os canteiros com uma camada espessa de cobertura orgânica, relva cortada, palha, folhas caídas ou composto. Esta camada protege o solo da secura e da erosão, impede o crescimento das ervas daninhas e, com o tempo, ao decompor-se, torna-se alimento para minhocas e micróbios, transformando-se em humus. Adicionalmente, podemos semear adubos verdes, que são fertilizantes naturais que soltam o solo com as suas raízes. A sua massa verde, após o corte, torna-se também essa mesma cobertura. Isto exige uma mudança de mentalidade, mas, a longo prazo, cria um solo autossustentável, muito fértil e verdadeiramente saudável. Bom, vamos então resumir as conclusões da nossa investigação científica. Como puderam ver, uma resposta definitiva para a pergunta cavar ou não cavar simplesmente não existe. E essa foi a grande chave da questão. Descobrimos que a mobilização profunda da Terra é uma ferramenta poderosa, mas extremamente agressiva. Ela pode ser útil para aerar, combater ervas daninhas perenes e pragas, principalmente em solos argilosos e pesados. Mas o preço disso é alto. A destruição da estrutura única do solo, a morte das minhocas e micro-organismos benéficos, o despertar do banco de sementes das infestantes e a perda daquele humus precioso. A agronomia moderna inclina-se cada vez mais para métodos menos agressivos. A escarificação superficial e a tecnologia no-dig, sem cavar, com uso ativo de mulch e adubos verdes. A principal conclusão que devemos tirar é esta: precisamos parar de seguir cegamente as tradições e começar a entender o nosso solo. Olhe para ele, toque-o, determine o seu tipo, e só então decida o que ele precisa. Uma intervenção cirúrgica profunda com a pá, ou uma terapia suave e cuidadosa à base de matéria orgânica. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até o final. Espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o vosso gosto. E agora, a pergunta principal. Depois de tudo o que ouviram, vão continuar fiéis à pá ou vão experimentar algo novo neste outono? Partilhem o vosso tipo de solo e a vossa decisão nos comentários.